Romanos capítulo 3, versículo 21. Vamos abrir nossas Bíblias lá para darmos continuidade à nossa série de sermões em Romanos. Uma série que ainda deve se alongar por muitos meses, mas que é uma bênção, porque assim nós podemos nos aprofundar na palavra de Deus, nesse livro tão cheio de ensinos e aplicações para a nossa vida. Romanos capítulo 3, versículo 21. Nós vamos meditar em todo o texto do versículo 21 até o versículo 31, mas agora nesse primeiro momento eu quero que você olhe comigo apenas para o versículo 21. Romanos 3, 21 diz assim: Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Você já se encontrou no final do mês fazendo aquela pergunta: meu Senhor, como é que eu vou pagar as contas desse mês? Como é que vai dar para pagar todos esses boletos? Essa não é uma pergunta que crianças costumam fazer, mas que quando nós chegamos na fase adulta nós nos deparamos. Agora, quer ver uma que tanto adultos quanto crianças em algum momento se deparam? Você já passou por aquela situação de ter uma prova para fazer e, após ter feito, olhar para a nota e pensar: como é que eu vou conseguir passar no semestre com essa nota que eu tirei? Você já pensou algo assim? O que nós vemos aqui no texto é uma pergunta muito mais delicada do que essas duas, mas que tem a ver. Porque depois de tudo que Paulo falou nos versículos 9 até o 20, além de tudo que ele disse no restante do início aqui da epístola, algumas pessoas chegam e se perguntam: e agora? Se a depravação é total, como Paulo ensinou, como é que alguém pecador como eu pode ser justificado diante do Senhor? Essa é a pergunta que Paulo sabe que muitos trariam à mente nessa ocasião, após ele ter enfatizado a depravação do homem por causa do seu pecado. Paulo destacou que todos pecaram, todos estão debaixo do pecado, todos estão inclinados ao mal, todos estão radicalmente contaminados e todos são culpados de quebrar a lei. Então, como alguém assim, ou melhor, todas as pessoas são assim, como então alguém pode ser justificado diante de Deus? Essa é a pergunta que esse texto vai responder, porque, como é de costume de Paulo, depois de enfatizar muito claramente a má notícia, ele traz o belíssimo contraste do evangelho, da boa notícia. Ele diz: mas, depois de destacar toda a condenação que vem do pecado, ele diz: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. O que esse texto está nos ensinando é como é que Deus revelou a sua justiça para justificar o homem. Como é que a justiça de Deus justifica o homem? E esse texto vai nos responder a essa pergunta, a esse ensinamento, nos versículos 21 a 25, nos mostrando em primeiro lugar que Deus revelou que Ele nos justifica, não pelas obras da lei, mas pela graça de Jesus. Não pelas obras da lei, mas pela graça de Jesus. Olhe comigo mais uma vez para o versículo 21. Ele diz assim: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Paulo faz esse contraste, como é do seu costume, depois de enfatizar a má notícia, para agora trazer a boa notícia. A frase, a justiça de Deus se manifestou, é muito rica em significado aqui. Na verdade, esse texto é riquíssimo. O que significa a justiça de Deus ter se manifestado? A justiça de Deus, como esse texto vai enfatizar, é Jesus Cristo. É a obra de Jesus. E agora é justamente o tempo em que Jesus já veio, Jesus já andou entre os homens, Ele já cumpriu toda a lei, Ele manifestou o que é viver como um justo, e Ele morreu na cruz para perdoar os pecados dos injustos.
a justiça de Deus se manifestou em Jesus. Mas essa frase tem mais ainda para nos ensinar, ela é muito rica de significado. Ela nos ensina também que Deus manifesta, revela em Jesus Cristo como é que Ele justifica o homem. E não é por boas obras. Ninguém é tornado justo por fazer boas obras. Ninguém é considerado justo diante de Deus porque faz boas obras. Não, nem mesmo pelo cumprir da lei. A lei não justifica ninguém. É o que Paulo enfatizou na sessão anterior do nosso texto. Quando nós olhamos para os versículos 9 a 20 desse texto de Romanos 3, nós vimos que a depravação é total. O homem não somente é incapaz de cumprir a lei porque ele está inclinado ao mal, como ele nem quer, ele é inimigo de Deus. Todos quebraram a lei do Senhor. E então o texto termina no versículo 20 dizendo: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo termina a sessão anterior enfatizando: não é por obras da lei, não é por cumprir a lei que alguém vai se justificar diante de Deus. Sabe por que não é? Porque todos pecaram, porque todos quebraram a lei. Então ninguém vai conseguir chegar diante de Deus e dizer: Senhor, mas eu fiz boas obras. O Senhor vai dizer: sim, mas você quebrou minha lei. Mas Senhor, eu ajudei os pobres. Sim, mas você quebrou minha lei. Mas Senhor, eu fui à igreja. Sim, mas você quebrou minha lei, você pecou. Você desobedeceu a minha lei, os meus mandamentos. Você fez o que era errado. Você cometeu um erro grave, pecou contra o Deus Santo. Ninguém, então, passa na régua da lei. Na prova da lei do Senhor, todos reprovaram. Então, como é que alguém pode ser justificado? Paulo vem agora com a boa notícia para dizer: agora, a justiça de Deus se manifestou. Porque Jesus é a justiça de Deus. E ele destaca então que a justiça se manifestou sem lei. Como assim sem lei? Quer dizer que a lei, então, não tinha nenhuma importância? Quer dizer, então, que Deus justificou as pessoas, independente da lei, Ele rasgou a sua lei, e então Ele justificou as pessoas? Não é isso que o texto vai dizer. É tanto que o versículo 21 começa destacando: mas agora sem lei a justiça se manifestou. Mas o versículo 31 diz no final aí desse nosso texto: anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. A lei não é então anulada nesse sentido. Então, como assim a justiça de Deus é manifestada, é revelada, Deus justifica sem a lei? É porque pela lei ninguém conseguiu passar. Então, ainda cumprindo a lei, ainda sem se tornar um juiz injusto, que perdoa sem base para perdoar, mas Deus dá um jeito. Deus tinha a solução. Deus, ainda se valendo da sua lei, mas não pelo nosso cumprimento da lei, Ele nos justifica. Então a lei, ela vai ter um papel, e nós vamos perceber aqui ao longo do texto, mas não é nosso. Sem a lei a justiça se manifestou, significa, não foi porque nós cumprimos a lei. Porque ninguém vai ser justificado diante de Deus pela lei. É o que foi dito no versículo 20. Todos quebramos ela. Então, Deus nos justifica não porque cumprimos a lei, não porque fizemos boas obras perfeitas. Nós não fizemos, nós pecamos, nós falhamos, nós não somos bons. Então, como é que alguém é justificado? O texto ainda vai enfatizar isso. Mas antes de destacar ainda mais o como, ele faz questão de dizer: olha, mas agora sem lei a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Paulo quer enfatizar mais uma vez, principalmente para os seus ouvintes judeus, que poderiam ali dizer: então, olha, a lei não serve mais para nada. Paulo quer destacar que a própria lei já anunciava de alguma maneira que Deus manifestaria a sua justiça, mas não por nosso cumprimento da lei.
A lei aqui, e isso é interessante, até algo importante da gente entender de como interpretar a Bíblia. Às vezes, a mesma palavra tem significados diferentes, mesmo quando estão próximos. Na primeira vez que Paulo fala aqui da lei, ele fala da lei como conjunto de mandamentos do Senhor, de ordenanças. Mas quando ele usa a palavra lei logo em seguida para dizer que isso que ele está anunciando, essa boa notícia, esse evangelho, esse ensino, é testemunhado pela lei e pelos profetas, ele não se refere simplesmente a conjunto de mandamentos. Ele está falando aqui da lei como a palavra que representava o Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros, os livros escritos por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. E profetas, então, é uma outra expressão que representa todo o restante dos escritos do Antigo Testamento. O que Paulo está dizendo aqui, então, é que todo o Antigo Testamento, toda a palavra de Deus, já testemunhava que Deus manifestaria a sua justiça e ele justificaria o pecador, mas não pelo cumprimento da lei, porque pelo cumprimento da lei ninguém será justificado, porque todos quebraram a lei, todos pecaram. E aí ele então diz, como é que essa justificação acontece? Como é que o pecador é justificado diante de Deus? Versículo 22. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Jesus é a justiça de Deus que se manifestou. Jesus, na plenitude dos tempos, veio até nós. E ele manifestou a justiça de Deus. Ele cumpriu a justiça de Deus perfeitamente. E ele anunciou o que era a justiça de Deus. E não somente isso, mas pela fé, que é um dom que Deus nos dá, nós recebemos de Jesus a justiça que nos falta. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Deus justificou em Jesus todas as pessoas, sem exceção? Está todo mundo perdoado? Não. Tem várias pessoas que continuam condenadas em seus pecados. Então quem ele justificou? O texto é claro. Sobre todos os que creem. Aqueles que creem são unidos a Cristo. A fé, o crer em Jesus, não só da boca para fora, como muitos fazem, inclusive na igreja, mas de verdade, crer de verdade, ter a vida transformada pelo que nós cremos. Essa fé verdadeira, ela nos une a Jesus, de maneira que a justiça que é considerada de Jesus é declarada como nossa. Essa é a doutrina da justificação pela fé. Nós, pecadores, como o texto diz, pois todos pecaram, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecadores, todos nós reprovados diante da justiça de Deus. Mas ainda assim, pela fé, somos justificados quando cremos que Jesus é o nosso Salvador. Quando cremos que não é pelas nossas boas obras, não é pelo nosso cumprimento da lei, mas porque Jesus, e somente Jesus, cumpriu a lei perfeitamente, nós então somos declarados justos, porque Ele, como nosso representante, como aquele que representa os que creem, faz com que todos os que creem sejam declarados justos pelas suas próprias obras. As obras de quem? Próprias obras de quem? Para não ficar dúbia a frase. Próprias obras de Jesus, não nossas. O texto vai enfatizar mais ainda isso. Ele diz ainda no final do versículo 22, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a má notícia do Evangelho. Tanto judeus como gentios, todos os povos, todas as pessoas, você e eu, todos nós, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que significa carecer da glória de Deus? Significa que você não tem a glória de Deus. Significa então que você não está perto do Deus da glória. Significa que seu pecado faz separação entre você e Deus. E portanto, você está longe daquilo que é mais importante na vida. A glória do Senhor, a presença do Deus glorioso. Mas meus irmãos, essa é a má notícia.
Mas só é evangelho, só se chama evangelho boa notícia, porque tem uma boa notícia. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então sim, você pecou, eu pequei, nós pecamos, todos pecaram. Mas todos aqueles que creem, mediante a fé, recebem do Senhor Jesus gratuitamente a graça que nos salva. E é interessante, Paulo vai enfatizar aqui quão gratuito é isso. Porque, graça, o que é algo de graça? É gratuito, não é? E então, o que é gratuitamente de graça? É quase que um pleonasmo, né? uma repetição desnecessária, mas não é desnecessária. Paulo quer realmente que você perceba quão gratuito é isso, quão sem mérito você está de receber isso. Você não merece, não merece nada. Jesus morreu por você porque você é lindo, meus lindos. Não, meu amigo, isso é uma deturpação do Evangelho. Você não é lindo, não. Talvez para o seu pai, para a sua mãe, mas para Deus. Você quebrou a lei, você pecou, você não é bom. Ainda assim, você foi salvo. Perceba, você não era a princesa em risco no castelo, você era o ogro, você era o monstro, o vilão da história. E mesmo assim, o herói, o príncipe, veio e te resgatou de você mesmo, dos seus pecados e da corrupção deles. E tudo isso foi feito sem que você merecesse. Por isso que ele destaca, sendo justificados, declarados justos, gratuitamente pela graça. No grego aqui são duas palavras, mas a ideia é basicamente a mesma. A primeira tem a ideia de um presente. Presente você ganha, não é? Você não paga pelo presente. Você não merece e recebeu. E para não ter nenhuma dúvida, mas presente dá para receber e merecer, era meu aniversário. Meu amigo, isso na verdade ainda continua graça, é uma convenção social, mas ainda continua graça. Ninguém tem a obrigação de dar presente no aniversário, viu, crianças? Mas, ainda assim, ele destaca, esse presente é pela graça. Você não foi um bom menino e no Natal recebeu presentes do Papai Noel. Você foi um mau menino, você merecia carvão e não era nem carvão para fazer um churrasco. Era só para destacar o quanto você foi desobediente. Mas mesmo assim, Deus em Jesus Cristo foi gracioso e te deu o presente que você não merecia. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Você é o pecador, você não merece. Mas Jesus cumpriu a lei perfeitamente e então você é declarado justo. Perceba que justificado, isso é muito importante enfatizar. Não é ser tornado justo, não é que antes você era pecador e agora você não é mais pecador e você foi purificado de uma maneira que você nunca mais peca, você é perfeito. Não, você ainda peca. Você tem que lutar contra o pecado e agora você não ama mais o pecado, você luta contra ele, mas você ainda peca. E em si mesmo, você ainda é um pecador. Mas mesmo assim você foi declarado como justo, sabe por quê? Porque alguém pagou os pecados no teu lugar, e porque alguém deu a justiça que você não cumpriu, para ser declarada como sua. Então, é gratuitamente pela graça. Mas é gratuitamente pela graça, sabe para quem? Para você, para quem crê. A gente que recebe, a gente não está pagando nada, mas quem comprou o presente, quem trouxe o presente pagou, e pagou muito caro. A salvação é pela graça, não pelas obras. Isso no que diz respeito a nós que a recebemos. Mas é pelas obras, não por graça, no que diz respeito àquele que a conseguiu. Jesus pagou e pagou caro, para que você recebesse pela graça. Olha o que o texto diz, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé.
Você é salvo pela graça, porque você não merece, mesmo assim recebe a salvação quando crê em Jesus. Mas você é salvo por alto preço, o preço do sangue de Jesus. Deus se fez homem e sangrou na cruz, para que você, pecador miserável como eu, pudesse ser salvo. Foi um alto preço, mas um preço que Jesus pagou em nosso lugar. A salvação é mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não porque você cumpre a lei, não porque você faz boas obras. O Espiritismo diz que se você fizer muitas boas obras, mais do que más obras, você vai ser salvo, vai reencarnar melhor. Não tem nada disso na Bíblia. A Bíblia diz que até as nossas melhores obras são trapo de imundícia, são algo sujo e manchado pelo pecado. Até nas nossas melhores intenções há pecado. E mesmo que nossas boas obras não tivessem pecado, a gente já tem um saldo infinito de más obras que as boas não conseguem apagar. Então como que nós somos declarados justos sem que Deus se torne injusto? Houve um preço, alguém pagou o preço, e que esse alguém é Jesus. Nós somos salvos gratuitamente pela graça, mas por um alto preço, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção, a palavra redenção, significa libertar, libertação. Ser, então, redimido significa ser feito livre, libertado. Nesse texto, o que a Bíblia está querendo nos dizer é que nós que antes éramos escravos do pecado e que antes estávamos atrelados e condenados por causa das consequências do nosso pecado, nós fomos libertos da condenação que merecíamos. Quando pecamos, uma declaração de culpado foi pregada nas nossas costas. E por onde nós andamos, o alvo estava ali estampado, para que aquele que não erra o alvo acertasse. Mas quando Cristo veio, Ele tirou essa condenação. Ele tirou esse alvo das nossas costas e Ele colocou na dele. Ele se tornou o alvo, libertando você da condenação que você merecia. E é por isso que o texto diz, é em Jesus Cristo, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue. Sabe o que é propiciação? A palavra propiciação aqui é a mesma que é usada no Antigo Testamento, na versão da Septuaginta, a versão grega, para falar do propiciatório, da tampa ali da Arca da Aliança, onde uma vez por ano, no dia da expiação, era aspergido o sangue dos animais ali, para simbolizar que o povo estava pagando pelos seus pecados e sendo purificado dele. Por quê? Qual é o salário do pecado? A morte. Alguém tinha que morrer para que o pecado fosse pago. No Antigo Testamento, então, animais morriam, simbolizando que alguém estava morrendo em nosso lugar, para que nós não tivéssemos que morrer, para que o povo não tivesse que morrer. E esse sangue, ele era aspergido, então ele era jogado ali, salpicado ali, sobre a Arca da Aliança. Pois Jesus é a nossa propiciação. Ele é aquele que se coloca então entre nós e o Deus justo, que precisa punir aquele que quebrou a lei, aquele que pecou com a morte. E não somente isso, ele não somente é a tampa da Arca da Aliança, então, que nos protege por meio desse ritual de sacrifício, mas é o sangue dele que é aspergido. É o sangue dele, e não de animais, que é derramado, para que nós não sejamos condenados e paguemos com o nosso próprio sangue. É a propiciação no sangue de Jesus, porque Jesus morreu na cruz, vertendo o seu sangue, derramando o seu sangue, para que eu e você não precisássemos fazer isso. A salvação é a boa notícia de que pecadores
vilões como eu e você, que não mereciam nada a não ser a condenação, fomos salvos gratuitamente pela graça, recebendo um presente que nós não merecíamos, mas porque alguém que era justo e perfeito pagou um alto preço em nosso lugar. Esse alguém é Jesus, e Ele morreu para salvar todos aqueles que creem nele. Você crê? Você crê em Jesus? Eu não digo da boca para fora, eu não digo de, eu creio. Você ama Jesus? Amo. É muito fácil conversar com as pessoas na rua e ter filhos ali que estão longe da igreja e dizer, não, mas ele crê em Jesus. Se ele crê, por que ele não está então buscando o Senhor com toda a vida? Não adianta você dizer que crê e ter uma vida que não tem diferença nenhuma. Se eu dissesse para você, tem uma bomba para explodir aqui em 1 minuto, e você dissesse, tá bom, Saul, continua aí a sua pregação, que normalmente demora 1 hora, você teria crido de verdade? Não. Você sairia daqui correndo, não é verdade? Você buscaria um local seguro, não é verdade? Quem crê de verdade busca o local seguro, não continua no mesmo canto onde a condenação cairá, busca o único local, os braços de Jesus, onde não há mais condenação, porque Ele já sofreu em nosso lugar. Mas aquele que crê de verdade, mediante a fé então, recebe os méritos da redenção, da libertação, que foi feita em Jesus Cristo como propiciação, como o nosso pagamento, porque Ele derramou o sangue em nosso lugar. Então você crê de verdade, louve a esse Deus que deu o próprio Filho, para que você, que era pecador, e que em si mesmo ainda é, que não merece, fosse salvo. Pare de desvalorizar a graça. O presente, você não pagou nada por ele, mas não é qualquer presente que você recebeu. Não existe presente melhor do que esse. Nem as riquezas que são prometidas na Universal, nem as curas que são prometidas na Mundial ou em qualquer outra dessas igrejas neopentecostais. Não existe presente melhor do que o que Deus nos oferece em Jesus. Sabe por quê? Porque é o próprio Jesus que foi oferecido como presente. Não existe presente, não existe tesouro maior do que esse. Então louve a Deus se você crê de verdade, porque você que é pecador e merecia a condenação, não é mais condenado, não há mais condenação para você que está em Cristo Jesus, porque Jesus morreu em seu lugar. E é por isso que esse texto vai nos trazer uma segunda verdade. Em primeiro lugar, ele nos mostra então que Deus manifestou a sua justiça, nos justificando, não por cumprimento das obras da lei, porque nós não cumprimos, nós somos incapazes de a cumprir perfeitamente, mas pela graça. Só que o texto não para aí, ele vai nos dizer mais. Ele vai nos trazer uma consequência, uma implicação muito importante que nós também temos que saber guardar no coração e viver de acordo. A segunda verdade que esse texto nos traz é que Deus nos justifica não para o nosso orgulho, mas para a sua própria glória. A justificação que foi revelada não é para o nosso orgulho, mas para a glória de Deus. Versículo 25 diz: Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. É interessante esse texto, né? Esse é um daqueles textos que, se você leu com atenção, você provavelmente deve ter colocado uma interrogaçãozinha ali na sua Bíblia. Como assim Deus deixou pecados sem serem pagos? Como assim Deus tolerou pecados para que agora seja feita a justiça? Como assim? Você já se fez essa pergunta? Essa é uma pergunta importante. O que é que esse texto quer dizer? Meus irmãos, pensem aqui em como as coisas aconteciam na antiga aliança. Como é que as pessoas obedeciam ao Senhor em arrependimento, buscando perdão de pecados?
elas sacrificavam os animais, certo? Os animais eram sacrificados para que fosse ali demonstrado que em obediência os pecados delas estavam sendo perdoados. Mas o que é que a própria palavra vai dizer sobre o sangue de animais? Hebreus 10:4. Porque é impossível, observe a palavra, impossível, que o sangue de touros e bodes remova pecados. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Os sacrifícios dos animais não pagaram os pecados. Você podia matar milhões de animais ali, os pecados não estariam perdoados. Mas então, será então que o pessoal do Antigo Testamento não teve salvação? Como é que foi salvo aqueles que vieram antes de Jesus? Foram salvos por obedecer à lei? Não, porque o versículo 20 de Romanos 3 diz que ninguém é justificado diante da lei. Foram todos condenados? Não. Abraão é o nosso pai da fé. Davi é visto como filho do Senhor ali, até um título que é representado para Jesus. Então eles foram salvos. Agora, como eles foram salvos? A resposta tem a ver com como nós vamos ver revelado nesse texto aqui de Romanos. Deus foi tolerante e Deus, em sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Ele não fez com que alguém pagasse pelos pecados que haviam sido cometidos anteriormente. Agora, de quem ele está falando? Em primeiro lugar, a gente tem que entender isso. Ele não está falando de qualquer pessoa sem distinção. Ele está falando daqueles que criam no Senhor. Ele está falando aqui para o povo que, na antiga aliança, buscava cumprir aquilo que havia sido revelado, que um crente deveria fazer. Então ele está falando aqui de Abraão, de Isaac, de Jacó, Davi, Moisés. Está falando do povo do Senhor que verdadeiramente o amava e estava em um relacionamento com ele. Esses tiveram os seus pecados deixados impunes. O que é impune é não condenado. Não passou por punição, certo? Mas aí que está. Mas Deus pode ser justo sem fazer com que um pecado seja punido? Você tem que lembrar que Deus não é só pai, Ele é juiz. Se alguém entrasse na sua casa, conseguisse matar a sua família, de alguma forma você conseguisse segurar essa pessoa e levá-la para o tribunal, e diante do tribunal o juiz olhasse e dissesse: ele matou sua família, ele quebrou a lei, ele merece ser condenado, ele deveria ser condenado, mas eu sou bom e misericordioso, então eu vou deixar ele sair livre. Você acha que isso é justo? Um justo juiz pode agir assim? Pense de verdade, use sua imaginação. Se fosse na sua vida isso, você acha que o juiz estaria sendo justo de deixar esse transgressor da lei, assassino, sair livre sem ser punido, sem que ninguém pagasse o preço? Não dá, não é? Seria errado. Um justo juiz tem que fazer com que a lei seja cumprida e tem que punir aquele que quebra a lei. Então, como assim Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos? Ele deixou impune para que, versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Ele não puniu aqueles pecadores, porque no tempo presente, aqui você tem que entender o tempo presente de passado 2000 anos atrás, o tempo presente que Paulo está falando, mais próximo dele, e mais especificamente o tempo depois de Cristo e do que Cristo fez, o que Cristo fez. Nesse tempo presente, Deus manifestou a sua justiça. Em Jesus, Deus puniu os pecados de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Davi e de todo o seu povo. Não só aqueles que vieram antes, como também nós, os que viemos depois. Então Deus não puniu o pecado naquela hora para punir em Cristo. Mas como assim então? Você tem que lembrar o que é que os sacrifícios exerciam. Eles funcionavam como símbolos. Pela obediência aos sacrifícios, aqueles que então sacrificavam os animais estavam dizendo: Senhor, diante do que o Senhor me ensinou e revelou até agora, eu estou fazendo aqui aquilo que o Senhor me ensinou para que meus pecados sejam perdoados,
O animal está morrendo no meu lugar para que eu não morra. Mas o sangue de animais não podia pagar os pecados. Então como? Ali, pela fé, que era manifestada então na obediência, pela fé nas promessas do Deus misericordioso que traria perdão a pecadores, eles sacrificavam os animais, mas é somente com Cristo que o perdão de pecados foi efetivado. Ou seja, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, todos eles já tinham seus pecados como garantidamente perdoados. Todos os pecados estavam perdoados. Mas por quê? Não porque animais morreram, mas porque Jesus morreria. Aí é que você vê como é que essas pessoas foram perdoadas. Quando você olha para alguém e prega o evangelho, o que é que você diz sobre os pecados dessa pessoa? Como é que os pecados dela podem ter perdão? Pelo sacrifício de Jesus. Ou seja, um sacrifício que foi feito no passado, certo? Quando aquelas pessoas esperavam o perdão dos seus pecados, elas olhavam para o futuro. Elas olhavam para o Messias que viria e que nele encontrariam libertação. Tanto os que vieram antes de Jesus, como os que vêm depois de Jesus, são perdoados única e exclusivamente por Jesus. Só Jesus salva, só Jesus paga os pecados, só Jesus em sua obra justifica. No Antigo Testamento, antes de Jesus, as pessoas eram salvas então por colocar a sua fé no Messias que viria. Nós que viemos depois de Jesus, somos salvos por colocarmos a nossa fé no Messias, Jesus, que já veio. Mas todos nós somos salvos por somente um sacrifício. Não os milhares e milhões de sacrifícios de animais, mas o sacrifício de Jesus. Ele, e somente Ele, o seu sangue, é a expiação, é o pagamento pelos nossos pecados. Como qualquer pessoa é salva? Única e exclusivamente por meio de Jesus. Jesus é o Salvador. E é por isso que esse texto está nos ensinando que não é para o nosso orgulho que a justificação é feita mediante a fé na graça de Jesus. É para a glória de Deus. Olha o final do versículo 26. A fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus não deixou de ser justo. Ele é o justo juiz. É impossível para Deus deixar de ser justo. Ele não poderia simplesmente deixar de punir os pecados. E Ele não deixou. Ele até os tolerou durante um tempo. Mas em Cristo, aqueles pecados foram punidos. Por isso que Ele é justo, porque Ele não deixou de punir os pecados. Mas ao mesmo tempo Deus é misericordioso e gracioso. Então como Ele poderia justificar e salvar pecadores como eu e você? Porque Ele é o justificador. Por que Ele é justificador? Porque é obra dEle, não nossa. Não é porque alguém sacrificou animais pela sua própria força. Não é porque alguém cumpriu a lei tentando ser perfeito. Todos falharam. Nada disso era suficiente. Deus é perfeito e não aceita nada menos do que a perfeição. Então, como é que alguém é justo? O próprio Deus revela a justiça em Jesus, seu Filho, justificando o pecador. Deus então fez tudo isso para que Ele seja o justo e o justificador. Ele é justo porque Ele pune o pecado, mas Ele é justificador porque Ele faz com que o pecado seja punido em si mesmo, na própria divindade, representada na pessoa de Jesus, o seu Filho. Não é mérito seu, não é mérito nosso. Não é porque nós somos muito bonzinhos, não é porque vamos à igreja, não é porque lemos a Bíblia e oramos, não é porque damos ofertas na igreja, não é porque alguém sacrificou animais, mas é somente porque Jesus cumpriu a lei perfeitamente e morreu na cruz, que eu e você, que cremos
na sua obra, somos justificados, declarados justos. A justiça, aquilo que Deus fez em Jesus, é visto como a nossa justificação. Porque Jesus cumpriu a lei perfeitamente, você é visto como alguém que cumpriu a lei perfeitamente. E porque você que pecou, tem os seus pecados considerados de Jesus, e Ele morreu na cruz, você é visto como alguém que não tem mais pecados. Alguém pagou o preço em seu lugar. Alguém pagou a fiança para que você fosse libertado. E esse alguém é o próprio Jesus Cristo, o Filho Santo de Deus. Aquele que não conhecia o pecado, Deus o fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. É isso que a palavra diz. Há então algum orgulho? É essa pergunta que Paulo faz no versículo 27. Onde fica então o orgulho? Você pode bater no peito e dizer, não, mas eu sou bom. Por quê? Porque eu vou à igreja. Porque eu creio. Porque eu leio a Bíblia. Eu sei a historinha de Davi e Golias. O judeu, com quem Paulo está falando aqui, ele pode dizer que é mérito dele? Não. Lembrem-se, tudo isso aqui está acontecendo num contexto em que Paulo está falando especialmente ao judeu que acha que porque ele havia recebido a lei, ele era melhor do que o gentio, do que os outros povos que não haviam recebido a lei. Mas Paulo diz não. Sabe por quê? Porque tanto você que recebeu a lei, como o gentio que não recebeu a lei, mas a tinha gravada no coração, todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. E como é que você é justificado? Como é que o gentio é justificado? Não é por cumprir as obras da lei. É somente pela graça de Jesus Cristo. Então, onde fica o orgulho? Foi totalmente excluído. Você não pode se orgulhar da sua salvação e dizer, eu me salvei. Você não pode se orgulhar da salvação e dizer, eu fui aquele que cumpriu a lei, que fez o que deveria ter sido feito e por isso eu fui salvo. Você não fez, você falhou, mas o próprio Deus fez no teu lugar. E é por isso que o texto continua e diz, o orgulho foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, vocês não cumpriram a lei, vocês falharam. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Por meio da lei da fé. Como assim, lei da fé? Ele não está querendo dizer aqui que a fé tem uma lei diferente da lei revelada no Antigo Testamento, por exemplo. Ele está usando a palavra lei aqui no seguinte sentido, no sentido das normas, dos princípios que a fé nos traz. Ele está nos mostrando que nós somos salvos pela fé, a fé que cumpre a lei do Senhor e que traz princípios para nós vivermos de acordo com ela. Isso vai ficar ainda mais claro. Olha só o que é que o texto continua dizendo. Versículo 28, esse texto é importantíssimo. Diz assim, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ah, mas o católico diz que nós somos salvos pela fé e pelas obras. É fé independentemente das obras da lei. Você não cumpre obras nenhuma para ser salvo, porque suas obras são ruins, não são suficientes para o Deus justo e perfeito. É somente pela fé, mais nada. A fé que nos une à graça, que nos faz receber a graça da obra de Jesus. Ele sim fez obra em nosso lugar. E aí o Paulo vai lá no versículo 29 e diz, ou seria Deus apenas dos judeus? Como que dissesse assim aos judeus aqui que estão ouvindo, então somente aquele que recebeu a lei é que é judeu, é que então pode ser salvo. Não! Será que não é também Deus dos gentios? Será que não é Deus então dos outros povos? Será que Deus só salvou judeus e só salva judeus? Não, olha só, Ele é Deus dos gentios também, sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. O circunciso é o judeu, é aquele que havia recebido a circuncisão. Incircunciso
somos nós que demos sorte e não precisamos fazer a circuncisão. Somos todos os outros povos. Aqui, então, Paulo está dizendo que tanto o judeu quanto o gentio, todos os povos, só encontram justificação de uma forma. É por causa de Deus, que é o justo e justificador. É por causa da obra de Jesus, que é aplicada, considerada como nossa, quando nós cremos. E lembremos, até a própria fé não é mérito nosso, mas é um dom que Deus nos capacita a ter. É isso que Efésios vai dizer, é isso que Filipenses vai dizer. E aí ele termina dizendo no versículo 31, anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Aí você diz, mas como assim? Como é que não anulou? Como é que confirmou? Se não é pelas obras da lei que a gente é salvo, como é que então a lei é confirmada ao invés de anulada? Sabe por quê? Em primeiro lugar, a lei não é anulada e sim confirmada porque Jesus cumpriu a lei. Ele mesmo disse que não veio para revogar a lei, mas para cumprir, e ele cumpriu a lei. Em suas obras perfeitas, todas as leis foram cumpridas. Então, quando você é considerado justo pelas obras de Jesus, ainda que você não tenha cumprido a lei, Jesus cumpriu a lei em seu lugar para que por meio da fé você fosse justificado. Nesse sentido, a lei não foi anulada, mas confirmada quando pela fé você é considerado justo, porque Jesus cumpriu a lei em seu lugar. Além disso, Jesus cumpriu toda a lei cerimonial, inclusive dos sacrifícios, porque no único e perfeito sacrifício dele, todos os pecados do seu povo foram pagos. Se antes vários animais continuamente precisavam ser sacrificados, Jesus morreu uma única vez e todos os pecados foram pagos. A Igreja Católica considera a missa como um reiniciar do sacrifício do Senhor, como se em cada missa Jesus fosse sacrificado novamente. Não, porque com apenas um sacrifício, Ele pagou os nossos pecados, é isso que Hebreus vai dizer. E quando então Jesus morreu naquela cruz, Ele confirmou toda a lei cerimonial, toda a lei de sacrifício, porque os sacrifícios, que eram apenas uma sombra do que havia de vir, são cumpridos em Jesus, que é a concretização desses sacrifícios. E por fim, a lei não é anulada, mas confirmada, sabe por quê? Porque se você que antes era completamente incapaz de cumprir a lei, agora, ainda que não tenha que cumprir a lei para ser salvo, nesse sentido, não, você nem consegue e nem precisa, louvado seja o Senhor, cumprir a lei para ser salvo, porque Jesus cumpriu em seu lugar, mas ainda que você não precise cumprir a lei para ser salvo, a lei agora é algo que você quer cumprir, porque você sabe que ela está de acordo com o caráter de Deus, a lei moral do Senhor, os 10 mandamentos do Senhor, e você busca fazer isso em resposta a ter sido salvo. E quando é que você faz isso? Somente quando a fé te faz receber todos os méritos que Cristo conquistou para você, inclusive a purificação dos pecados que é feita pelo sangue, a regeneração, e agora seu coração, ele busca agradar ao Senhor, ele quer agradar ao Senhor, e então você busca andar em conformidade com a lei. A lei foi anulada? Não, ela foi perfeitamente cumprida, não por nós, não pelos nossos méritos, mas por Jesus. Há motivo para orgulho? Você deve se achar melhor do que os que estão lá fora? Você deve achar, não, eu sou melhor do que os que não são crentes, porque eu sou uma pessoa boa hoje em dia, porque eu vou à igreja e eu louvo a Deus. Não, em si mesmo você continua não sendo uma pessoa boa. Você merecia condenação tanto quanto quem está lá fora. O único mérito é de Deus. Então, quando você olhar para uma pessoa que não crê em Jesus, olhe com misericórdia e graça. Não olhe com soberba de dizer, por que esse cara não crê? Ele é burro, ele não entende o evangelho? Não, ele não entende, porque você só entendeu porque Deus abriu o seu coração e a sua mente para que você entendesse as coisas espirituais. Não há orgulho e não há mérito, nem para mim, nem para você, mas toda a glória a Deus, porque é Deus que é o justo e justificador.
Essa é a linda mensagem do Evangelho. Que pecadores assim como eu e você são salvos por crer em Jesus, aquele que cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar, para a glória de Deus e para que nós nos alegremos nessa glória. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso, se você ainda não crê em Jesus, não crê de verdade, porque crê da boca para fora, vivemos em um país que se diz cristão em muitos sentidos. Cheio de católico não praticante, cheio de evangélico não praticante também, cheio de gente que diz, não, eu sou cristão, mas eu estou desviado. Se é desviado, não é cristão, meu amigo. Se você crê de verdade, você é salvo. Mas se você crê só da boca para fora, é hora de se arrepender. É hora de buscar realmente crer nesse Senhor Jesus, valorizar o sacrifício, o presente que você está recebendo como oferta, para que em Jesus você seja declarado justo. Se você ainda não vive conforme a vontade de Jesus, se Jesus ainda não é o Senhor da sua vida, Ele também não é o seu Salvador. Se você prioriza a sua vontade ao invés da de Jesus, você ainda não foi alcançado por Ele. E sabe o que é que você precisa fazer agora então? Se arrepender, crer e pedir ao próprio Jesus que te capacite. E se você está em Jesus, se você realmente crê, é um momento de você se alegrar e de renovar a sua fé continuamente, o seu compromisso com o Senhor Jesus, querendo caminhar mais e mais. Sabe por quê? Você foi salvo gratuitamente pela graça. Mas não ache que essa graça foi barata, que esse presente foi barato, ele foi caro, custou o sangue de Jesus. Então pare de ser aquele que vive no comodismo, pare de ser aquela pessoa que tem preguiça de viver para a glória de Deus, que inventa qualquer desculpa. Eu não vou fazer as coisas para o Senhor porque está frio, porque está quente, porque eu estou cansado, porque eu trabalho muito, porque eu estou sem trabalho, porque eu tenho prova na semana que vem, porque eu tenho que viajar. Priorize o Senhor. Jesus derramou o sangue por você. Como é que você não consegue ficar acordado no culto para prestar atenção na palavra? Como é que você não consegue meditar na palavra durante a semana, amando aquilo para receber um relacionamento com o Senhor? Como é que você não consegue ter uma vida de oração? Mas é porque é cansativo. Jesus morreu por você. Cansativo. Hebreus diz que na luta contra o pecado, nós não resistimos até o sangue ainda. É até o sangue que você tem que viver para a glória de Jesus. Então se você está cansado, se você está com preguiça, se você tem problema de saúde, se você tem qualquer barreira, quebre essa barreira ou quebre sua cara nela. Mas viva para a glória do Senhor, para aquele que viveu e morreu por você. A Bíblia diz para apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A nossa vida dessa maneira. Viva assim. Viva para a glória desse Deus que deu o próprio Filho para que você tivesse vida. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós, não para que vivamos mais para nós mesmos, mas para que vivamos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Por quem você tem vivido? Pelo seu conforto, pelo seu trabalho, pelo seu lazer, para só sobreviver a cada dia, dizendo que está cansado? Quebre o cansaço e seja dedicado. Pregue o Evangelho todos os dias, no trabalho, na academia, no lazer, onde você estiver. Medite na palavra, ore, se canse, sue e derrame sangue por aquele que derramou sangue por você. Entenda, você não vai ser salvo por fazer isso. Não é isso. Você não vai ser salvo por sacrificar a sua vida. Jesus já sacrificou por você. Mas em resposta a isso, se você realmente entende o sacrifício, sacrifique a sua vida por Ele, por amor a Ele. É isso que um verdadeiro cristão busca fazer. Ele não se acomoda, mas ele vive para a glória do Senhor. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Nós somos acomodados, preguiçosos, cheios de desculpas. Senhor, nos faça viver pelo Senhor, nos faça morrer pelo Senhor, nos faça adoecer pelo Senhor, nos faça cansar pelo Senhor,
nos faça trabalhar pelo Senhor, nos faça perder o emprego pelo Senhor, nos faça viver Cristo, viver Cristo. E que aqueles que ainda não entendem isso, reconheçam em Jesus o seu Salvador, entendendo que nós não somos salvos pelas nossas obras, pelos nossos sacrifícios, por sermos muito dedicados, não, porque a nossa dedicação é fraca, pequena e incapaz de nos justificar. Somos salvos porque Jesus viveu perfeitamente, e pela fé e fé somente, nós recebemos os méritos da salvação. Que nós amemos isso e nos alegremos, mas que não consideremos isso uma graça barata, e que em resposta nós vivamos com dedicação, com amor, confirmando a Tua palavra e a Tua vontade em nossas vidas, anunciando o Teu Evangelho para que outros que querem se salvar pelas obras da sua religião, pelas obras das suas caridades, entendam que não conseguirão fazer isso, que são pecadores e que estão condenados, mas que somente Jesus é a propiciação pelos pecados, e que anunciando então esse Evangelho, pessoas se convertam ao Senhor e Te louvem, e que nós sejamos instrumentos dedicados e incansáveis para fazer isso. Senhor, tire de nós a preguiça e o comodismo, o amor maior pelo conforto. Dizemos que Te amamos mais do que tudo, mas amamos muitas vezes o conforto mais do que o Senhor, a preguiça mais do que o Senhor. Nos mude o coração, para que nós Te amemos e vivamos e morramos pelo Senhor, nos cansando, nos dedicando para a Tua glória, sabendo que é o Senhor mesmo que nos conduzirá e nos capacitará. Pai, nos dê esse equilíbrio santo do Evangelho, de reconhecer que não é pelas nossas obras, é pelas de Cristo, que recebemos como um presente gracioso, que nós somos salvos. Mas que em resposta a isso, devemos viver sacrificando a nossa vida, como os apóstolos fizeram, como os profetas fizeram, como os santos da Tua palavra fizeram, buscando respirar, andar, falar, pensar, trabalhar, ter lazer, fazer tudo para a glória do Teu nome e nos alegrando no Senhor, enquanto o Senhor mesmo nos capacita e conduz a isso. É o que nós Te pedimos e agradecemos. Em nome do nosso Salvador gracioso Jesus. Amém.